E o programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é tabu para muitos homens, principalmente aqui no Brasil, câncer de próstata, que é considerado o mais frequente entre eles depois do câncer de pele. Gente, no ano de 2018, foram registrados mais de 68 mil novos casos, sendo a segunda maior causa de morte de câncer em homens do país, ou seja, mais de 14 mil óbitos. E para desmistificar e nos explicar mais sobre o tema de hoje, nós vamos receber aqui nos estúdios do Saúde e Fé o médico urologista, o Dr. Paulo Maron, que a gente acolhe com muito carinho. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo, que alegria receber, doutor. O assunto é sério, doutor? Muito sério. Precisa de informações? Sim. Então o senhor está no lugar certo, doutor. Por favor, queira sentar. Gente, o médico já chegou, o doutor Paulo, e o assunto é muito interessante, câncer de próstata. Doutor, é verdade, eu li uma matéria que não é praga, doutor, não é praga, mas assim, há uma estatística correndo por aí, né? A gente diz isso porque o doutor vai explicar agora, que 1 a cada 6 ou 7 homens acima dos 50 anos, um deles pode ter câncer de próstata, doutor? Primeiramente, eu queria agradecer a participação. Muito bom dia a todos os telespectadores. É uma enorme satisfação falar de um tema tão relevante, né, para todos os homens. Sim, isso é uma verdade. É verdade, não é praga, mas é uma verdade. É uma verdade, exato. Não é praga porque as evidências mostram isso. Os estudos estão mostrando que o câncer de próstata é o mais frequente do homem quando a gente exclui os cânceres de pele. Se a gente for colocar em números, né, em torno de porcentagem, de todos os tipos de cânceres que a gente tem no nosso corpo, né, que qualquer célula do corpo, imagina que pode ter câncer, 30% é o câncer de próstata que dá. Entendi. Então, se a gente colocar 100 homens numa conta, 30 deles terão câncer de próstata. Qual é a função, primeiramente, da próstata? A próstata é um órgão que fica localizado ali na região da pequena pelve, né? Aqui nessa figura a gente consegue ver que ela fica aqui entre a bexiga e o pênis, né? E passa dentro dela o canal chamado uretra. Esse canal é o que conduz a urina de dentro da bexiga para o exterior, né? A próstata basicamente tem a função na fertilidade do sexo masculino. Então ela é um órgão do sistema reprodutor masculino. Ou seja, é só o homem, é do homem. Só o homem, né? que tem ela. E ela é essencial para a função. Ou seja, se a gente perder ela por qualquer motivo, nós não teremos condições de ter filhos da maneira natural. Ok. Agora, doutor, qual é o tamanho dela, o formato dela? A gente viu a foto aí, diz que é do tamanho de uma castanha, é verdade? Exato. A próstata, ela tem um tamanho em torno de 20 gramas, né? A gente correlaciona muito com uma noz de Natal, né? Okay. Esse é o tamanho habitual dela num homem jovem. E ela fica localizada nessa região exatamente, e ela vai ter problemas quando ela começa a crescer. Então, quando ela está pequena, normalmente ela não causa nenhum tipo de sintoma. A função principal dela, doutora, ou seja, ela tem, o senhor falou que é fundamental para a questão da fertilidade, etc. Porque a função dela, o que é? Né? Ela vai o quê? Conduzir alguma coisa, produzir alguma coisa, doutor? A próstata é considerada uma glândula, porque ela secreta, ela produz substâncias tanto para o nosso sangue quanto para o meio externo. E a produção de substâncias para o nosso meio externo é o sêmen. Okay. O sêmen, a próstata tem uma capacidade de produzir enriquecimento desse líquido, que é o que conduz o espermatozoide, para daí sim esse espermatozoide ter uma nutrição adequada e ter a fertilidade adequada. Então, vamos tentar entender. Eu quero que você... O espermatozoide é produzido aonde? O espermatozoide vem do testículo. Do testículo. Ele vai subir pelos ductos deferentes, que são canais que vão chegar na próstata. Na próstata. Chega na próstata, aquele espermatozoide que subiu até ali, ele vai receber o quê? Ele vai receber uma quantidade de líquido e que é o que a próstata produz. Né? Exato. Enriquecimento de proteínas e açúcares para que exista uma viabilidade desse espermatozoide para continuar o seu caminho. Para amanhã depois fecundar, etc. Então é fundamental esse líquido prostático vem da próstata, do testículo, o espermatozoide até a próstata ele recebe o alimento fundamental e segue viagem, doutor. Exatamente. Né? Então, olha, está vendo a função. Agora, doutor, o senhor falou assim que talvez essa próstata, ela 20 centímetros normal, o formatinho de uma castanha, de uma maçãzinha, mas eu vi uma foto, parece uma maçãzinha aí, doutor, né? Sim. E ela
Quais são as principais complicações que ela tem? A próstata, como qualquer órgão do ser humano, ela pode desenvolver doenças, né? Então a gente pode ter tanto doenças benignas, inflamatórias, infecciosas, quanto doenças malignas. Então, um leque completo de doenças podem ocasionar na próstata. As principais, a gente ouve falar, o que o senhor falou, um crescimento, é a chamada hiperplasia, doutor? Exato. É um crescimento, é normal isso? Não? A gente pode classificar basicamente em 3 grandes grupos de doenças. Ok. As doenças do crescimento concêntrico da próstata, um crescimento global da glândula, esse é chamado hiperplasia. As doenças inflamatórias infecciosas, que são as prostatites, Tá. e as doenças malignas, que é o câncer de próstata. Agora, como é que eu sei, doutor, que a minha próstata está doente, tem algum problema, ou seja, na hora de urinar, enfim, quais são os sintomas assim que vão mostrando, opa, o problema teu é a próstata, né? Perfeito. Bom, a próstata, como a gente estava conversando, a próstata ela começa a dar problemas, costuma acontecer problemas nela a partir de uma certa idade. E essa idade mais frequentemente é a partir dos 40 anos. E tanto a prostatite, quanto o crescimento benigno, quanto o câncer vão gerar doenças nesse momento. Então, para cada uma delas existe um sintoma. Entendi. Pela localização da próstata nessa região da pelve... Está bem embaixo da bexiga, doutor, é isso? Exato, Né? entre a bexiga e o canal da urina do pênis. Que é a uretra? Exatamente. A gente sempre pode sentir dores locais, febre alta, dependendo do caso. A gente pode sentir dificuldades de urinar, aumentar a frequência dessa urina, o jato um pouco mais fraco, cada qual se adequa ao sintoma de cada doença. Pode ser tanto da hiperplasia como da prostatite ou de um câncer. O senhor falou 40 anos, ou seja, 40 anos é uma idade hoje em dia com essa longevidade que o brasileiro está vivendo, enfim, a população mundial. 40 anos a pessoa ainda é muito jovem. Por que 40 anos, doutor? Ou seja, porque a pessoa já definiu a prole, como é que é? É que a próstata é um órgão que se desenvolve muito mais com o hormônio masculino, né? Então, apesar de o hormônio com o tempo diminuir, ele é mais efetivo. E aí existe um crescimento da próstata natural. Então, todo homem, a partir dos 40 anos, tem um crescimento natural por conta da influência hormonal na região prostática. Então, o crescimento dela é esperado na sua grande maioria. E todos os homens, uns geram doenças, o crescimento pode ser uma doença, mas também pode não afetar como doença, pode não gerar sintomas. O senhor falou do hormônio, é a famosa testosterona? A famosa testosterona. Que é esse hormônio é produzido aonde? Esse hormônio é produzido no testículo. No testículo. E ele é produzido por dentro do sangue e esse flui em todo o corpo e atinge mais, principalmente a próstata. Então nós aprendemos já hoje aqui, já estamos aprendendo com saúde e fé. Existe a hiperplasia, que é o crescimento natural da próstata conforme o avançar da nossa idade. Temos aí as inflamações, infecções, a prostatite e o mais grave, que é o câncer de próstata, hoje aqui aprendendo com o doutor Paulo. Agora, quais são os exames que a gente faz para perceber que a nossa próstata está ok? Perfeito, isso é uma excelente pergunta, porque o rastreamento do câncer de próstata, ele não serve só para o câncer. Então, como nós estávamos conversando, o homem a partir dos 40 anos, ele pode começar a ter sintomas miccionais, né? Mesmo aqueles que não têm, podem estar desenvolvendo doenças e não sabem. Então, a partir daí, 40, 45 anos em diante, já vale a pena começar a acompanhar o urologista, porque muitas vezes está desenvolvendo uma doença sem saber disso. Então, sintomas relacionados ao crescimento da próstata pode ser essa dificuldade de urinar, o jato mais fraco, acordar mais vezes à noite. Aqueles que têm um câncer de próstata podem não ter sintoma nenhum. Entendi. Então é importante. Ele é silencioso, doutor Paulo? O câncer silencioso. o câncer de próstata, iminentemente, é uma doença silenciosa, né? 80% mais ou menos dos casos de câncer de próstata se desenvolvem aos poucos, sem dar sintomas. Porque eu fico imaginando, doutor, você mostrou uma foto ali, fico imaginando que tem nós temos aí a ureter, a bexiga e a uretra, né, que é a micção, enfim. A próstata logo embaixo da bexiga, ela pode comprimir aí o canal da uretra e a pessoa tem dificuldade, dói ao urinar, doutor, assim, isso pode acontecer? Essa é a grande diferenciação entre a hiperplasia e o câncer de próstata. A hiperplasia benigna, que é uma doença benigna, que é o crescimento normal. É o crescimento concêntrico da próstata que, de certa forma,
didaticamente, ela pode crescer para o lado ou para dentro da bexiga. Quando ela cresce para dentro da bexiga, ela começa a comprimir o canal urinário, que é a uretra, e dessa forma dificulta a saída da urina da bexiga. Daí geram os sintomas urinários todos que a gente estava comentando. Se a pessoa não urina, não esvazia completamente a bexiga, pode ir vários episódios à noite, durante o dia, no banheiro para urinar, porque está ali, está comprimindo como se fosse uma mão realmente apertando o canal urinário. Diferente do câncer, que desenvolve na periferia da glândula, ele não vai gerar sintomas de compressão desse canal. Por isso que o câncer de próstata é silencioso. Agora, doutor Paulo, isso, você falou, aperta o canal, tem dificuldade, vai várias vezes no banheiro, enfim, mas assim, eu posso apresentar sangue na urina, algum outro tipo de situações externas aí, aparentemente, você falou febre, náusea, vômito, etc. O sangue também pode vir, João? Sim. E da onde é que vem esse sangue? Perfeito. O sangue na urina é mais comum para outro tipo de câncer, que é o câncer de bexiga. Tá. Quando vai acontecer isso no câncer de próstata? Em casos avançados, que são mais raros, em torno de 10 a 15% dos pacientes vão apresentar isso. Porque existe uma invasão de fato na bexiga e vai gerar danos vasculares saindo sangue pela região. O senhor falou que um dos exames é o exame de sangue, para ver se a próstata está naquele tamanho ideal. Para o homem, mais ou menos, 20, como é que o senhor falou, 20 centímetros, é isso? Né? 20 gramas. 20 gramas, 20 centímetros, 20 gramas é o peso da próstata. Peso da próstata. Aumentando um pouquinho mais, significa, pode ser essa hiperplasia. Entendeu? Mas assim, o senhor falou que a testosterona é esse hormônio. Um hemograma, eu vou lá fazer um exame de sangue para ver se a minha próstata... Que exame que eu peço? Ótimo. Então, a próstata é avaliada basicamente de duas formas, né? O exame físico, o exame clínico, e o exame laboratorial de sangue, que é o famoso PSA. O que é o PSA? O PSA é uma proteína produzida exclusivamente pela próstata, é o nome em inglês, produzida exclusivamente pela próstata. Então, ela é secretada na próstata e jogada para o sistema, nosso sistema vascular, e essa dosagem é feita no sangue. Entendi. Então, é uma forma de avaliarmos não o tamanho, mas algumas características da próstata. Ou seja, a próstata solta uma proteína, essa proteína vai na corrente sanguínea, e quando a gente faz um hemograma, verifica a quantidade dessa proteína no sangue, e isso é o PSA, doutor? Exato. Na realidade, só para a questão conceitual, hemograma seria um exame de sangue, mas para ver células de anemia, células de defesa. E o PSA é um exame semelhante de sangue, mas é um outro tipo de exame que é feito especificamente para isso, né? Para avaliação prostática de forma global. Lembrar que o PSA não é câncer específico, ele é próstata específico. Ou seja, qualquer acometimento prostático pode levar a aumentar ou alterar esse PSA. Eu já vou conversar com o doutor aí, eu tenho que entrar num tema, né, que, como eu disse na abertura do programa, ainda é um tabu para muita gente. Ou seja, doutor, eu posso ir lá no médico, eu posso fazer um exame laboratorial, eu posso fazer um PSA normal, exame de sangue. Mas não me venha falar sobre o exame de toque retal, né? Tá, isso aqui, existem muitos tabus. E como a gente viu na abertura do programa, o doutor está aqui, depois do câncer de pele, é o câncer que mais mata. Só para recordar aquilo que o doutor confirmou. 1 a cada 6 homens, acima dos 50 anos, pode desenvolver o câncer de próstata, né? Tem prevenção? Tem, já vamos falar sobre isso, né? Um dos exames, assim, o controle, a alimentação, a gente vai falar sobre isso, mas assim, um dos exames é o PSA, não é o único. Quis a natureza que também fosse necessário um outro exame. Já vamos falar sobre a importância do exame do toque retal. Para você que é pai, você que de repente tem aí, o teu filho está crescendo, já está adolescente, você já está um jovem, a mãe depois vai pensar em casar, você quer brincar com os teus netos, ou já está brincando com o teu neto. Isso pode prolongar ou pode se encurtar essa experiência. Depende de você, da sua atitude, da sua prevenção. Por isso, assim, eu lanço aqui a campanha do Saúde e Fé. Você adolescente, você jovem, pergunta para o teu pai. Pai, o senhor já fez o exame de próstata? Pai, o senhor já fez o exame? Pai, o senhor já fez o PSA? Pai, o senhor já fez o exame de toque retal? Aí o doutor vai falar sobre a importância de tudo isso. Está vendo como é fundamental a gente ter essa consciência de que muita gente está morrendo de graça.
Muita gente está perdendo a vida por preconceito e por tabu. Aqui a gente quer, no Saúde e Fé, preconizar a vida à saúde. E vamos continuar aqui, doutor. Eu gostaria de convidar o doutor para o nosso bate-papo, doutor Paulo Marão, médico urologista, ele que entende do assunto, está aqui hoje. Doutor, eu terminei o bloco passado. O senhor explicou muito bem sobre a importância de fazer um exame de sangue específico a partir dos 40 anos, 45, e se tiver um histórico familiar, até mais cedo, doutor. Ou essa faixa etária está boa, doutor? Na realidade, uma pessoa que tem histórico. Tá. O pai morreu, o avô morreu, enfim, ou não necessariamente morreu, mas teve, né? Perfeito. Um dado que é importante, né, salientar é que nossa sociedade brasileira recomenda a avaliação para todo homem acima dos 50 anos, né, e naqueles que têm fatores de risco, principalmente histórico familiar, afrodescendência, obesidade, sedentarismo, começarem com 45. O que tem acontecido de forma interessante? Naturalmente, os pacientes têm se conscientizado e têm reduzido essa idade. Eles mesmos têm vindo cada vez mais, aos 40 anos, buscar urologista. Entendi. Ou seja, se tiver histórico familiar, ou seja, os próprios homens já estão se conscientizando da importância de procurar para ver se tem alguma coisa, porque a prevenção é tudo, doutor, né? Exatamente. Prevenção é tudo. Eu falei assim, só a questão do histórico familiar, se tem, mas o senhor falou sedentarismo, obesidade, isso também influencia, doutor? Sim. Olha só. Exatamente. Nós sabemos que esse tipo de condição leva a uma oxidação do nosso organismo. Entendi. E isso pode ser uma das causas de promoção de câncer. Eu falei no bloco passado, doutor, assim, que muitos querem, né, fazer o PSA até que concordam, mas assim, doutor, não me pede, assim, basta o PSA, por que o exame de toque ainda é fundamental? Isso é um excelente ponto, né, Frei? O exame de toque retal, a gente aprende na faculdade que todo exame do organismo é feito examinando a região por completo. E o exame de toque retal é um exame clínico, um exame físico, né? O exame de toque para avaliação prostática, ele é importante porque só pelo exame de toque a gente consegue sentir a consistência da próstata. Porque ela é dura, a próstata, doutora? Sei que é uma gelatina, o que é? Se vocês no toque vão ver o quê? Ela tem uma característica chamada fibroelástica, mais ou menos a ponta do nariz. Opa, é mais ou menos, né? Essa é uma característica natural dela. E que a gente consegue sentir a textura, algum tipo de nódulo na região, que pode ser um indicativo de uma doença maligna. Então, só isso já seria suficiente para realizar em todo mundo. Além disso, nós conseguimos definir tamanho da próstata, nós conseguimos avaliar, além da próstata, a região do reto, que também é local de cânceres. O reto, o intestino, um dos principais tumores, inclusive, do sexo masculino e feminino. Vamos assim, aproveitar, já que estamos aqui, as pessoas também tiveram suas curiosidades, enfim, o povo fala, então a gente quer também, com muito carinho, dar voz às pessoas que também fizeram questão de participar aqui do Saúde e Fé. Como essa pergunta aqui. Doutor, o César Santos, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, obrigado, César, bom dia para você, Deus abençoe, obrigado pela participação. Bom dia, Frei, doutor, há contraindicação em fazer nova biópsia quando se está com o PSA alto, mas a primeira biópsia deu negativo, né? O nosso amigo César, doutor. Muito boa pergunta, César. Na realidade, não existe contraindicação para realizar uma nova biópsia. A questão está no tempo que deve ser feita a nova biópsia, se ainda mantiver uma suspeita do câncer. Então, esse tempo costuma durar de 6 meses a 1 ano. Realizar biópsias antes desse período talvez não tenha tanto ganho, tanto benefício. Mas se ainda persistir uma dúvida ou alguma necessidade de uma investigação mais a fundo, uma biópsia pode ser feita sim, sem problema nenhum, 6 meses, 1 ano, sem contraindicações. Vamos lá, o Gabriel Gomes, também de São Paulo. Obrigado, Gabriel, que Deus te abençoe, bom dia para você. Obrigado pela participação, a gente agradece cada participação, por isso nós temos o nosso WhatsApp 12997276383, justamente para você interagir e participar. A gente quer responder aí todas as suas dúvidas, seus questionamentos, viu? O nosso amigo Gabriel está, bom dia, Frei, bom dia, doutor. Uma pessoa que já teve câncer de próstata e foi tratado com rádio, pode operar se o câncer voltar? Fomos a 2 médicos com respostas diferentes aí, doutor. As informações do Gabriel aí, doutor.
Muito bom. Essa já é uma pergunta um pouco mais à frente, né, no paciente que já tem o diagnóstico, já fez um tratamento. Sim, isso é possível. É possível, sim, realizar um tratamento após uma cirurgia e vice-versa, após uma radioterapia. O que acontece? Por que existe essa diferença de resposta? Porque uma cirurgia após uma radioterapia costuma ser desafiadora, mais difícil. Então, muitas vezes, submete o paciente a um risco de problemas relacionados ao procedimento que não deveria ter se não tivesse sido radioterapia feita. Entendi. Então, é importante definir muito bem, conversar desses riscos, dessa situação que pode acontecer pós-operatória. Nós já vamos falar dos tratamentos aí, a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a gente vai falar sobre os tratamentos, enfim. Mas vamos atender mais uma pergunta aqui que chegou para a gente. O Frederico Gouveia, ele é do Rio de Janeiro. Obrigado, Frederico, que Deus te abençoe. Gostaria de perguntar ao doutor o que quer dizer calcificação interna da próstata. Fica endurecida, doutor? É o nosso amigo Frederico que quer saber. Essa é uma pergunta interessante, Frederico, também, porque isso é um achado de exame. Existem muitas coisas na medicina que nós vemos através de exame, mas que não representam nenhum significado clínico. E essa é uma delas. Na realidade, nem no exame de toque nós percebemos essa situação. Isso aqui provavelmente foi visto no exame de ultrassom, mas não representa nada, não quer dizer câncer, nenhum tipo de problema. Ô, doutor Paulo, o senhor é urologista, entende do assunto, por isso está aqui hoje. Por exemplo, o senhor disse no primeiro bloco, a função da próstata é a produção desse líquido prostático, que quando chega o espermatozoide, ele recebe esse alimento e continua a sua viagem, digamos assim. Agora, a pessoa, por isso que é importante na fertilidade do homem, mas a pessoa já tem os seus filhos, definiu a sua prole, já está os seus filhos adolescentes e jovens, você vai dizer, eu não quero mais ter filhos, né? Enfim. Então eu vou, para não ter problema de câncer de próstata, eu vou lá e vou lá procurar o doutor Paulo, doutor, por favor, tire a minha próstata. Eu posso fazer, doutor? É uma medida de segurança? Sabe que essa pergunta acontece, e é frequente até. Na realidade, assim, se fosse pura e simplesmente ir lá na próstata e recortá-la, de repente isso pode acontecer no futuro, mas a gente sabe que operar a próstata, ela está localizada numa região complexa, com inúmeros vasos sanguíneos importantes, nervos, musculatura, então tudo que a gente faz na região vai acarretar em consequências. Então, não se faz nada de forma profilática, até porque muitos homens também não vão desenvolver o câncer. Ok. Então, tem que deixar lá. Se não está incomodando, deixa lá, doutor. Não Exatamente. Tem que se preocupar. Até porque o câncer se trata com uma cirurgia um tratamento mais agressivo. As doenças benignas podem ter tratamentos mais simples, então não necessariamente exigem uma coisa agressiva. Mais uma pergunta aqui, vamos para o Rio de Janeiro, já que estamos lá. Hoje os cariocas estão participando aqui de Saúde e Fé, viu, gente? Bom dia, Ricardo! Após 3 anos de cirurgia para a retirada da próstata, o meu PSA está aumentando e passou de 0,06 para 0,17 em um ano. O que devo fazer? Devo me preocupar? Pergunta o nosso amigo Ricardo aí, doutor. Excelente pergunta, Ricardo. Todo homem que operou da próstata, a gente tirou o agente formador do PSA, que é a próstata. Esse PSA vai zerar. Isso foi o que aconteceu na cirurgia dele. O que acontece? Que em mais ou menos 3 homens de 10, esse PSA pode voltar a subir, que a gente chama de recidiva bioquímica, que não é exatamente esse o conceito, mas ele está caminhando para isso. Entendi. Então, nesse momento, realmente vale a pena voltar no seu urologista, discutir necessidade de uma investigação, novamente, se existe recidiva ou retorno da doença na região que foi operada, ou até a distância, a chamada metástase. Vamos falar um pouquinho para quem está em casa, ainda está com aquele preconceito, aquele tabu, doutor. O exame do toque retal, que ainda é fundamental, é o exame clínico, é o toque, o médico vai ver a consistência, a espessura, enfim, se está endurecida a próstata, enfim. É doloroso, é demorado, como é que é? Perfeito. O exame de toque é um exame que dura menos de 10 segundos. Menos de 10 segundos pode salvar uma vida. Menos de 10 segundos. Preste atenção. E além disso, não comentei antes, mas a importância do exame é porque o PSA estando normal, em torno de 20 a 30% dos tumores de próstata, só vão ser percebidos durante o exame. Então é um exame que dura menos de 10 segundos, que não dói. Né? Eu costumo falar que a dor está muito mais no psicológico. Na cabeça, no Exatamente. tabu, no preconceito. Né? Exatamente. E essa é a importância do exame. Vamos lá, doutor, para Ourinho, São Paulo, o nosso amigo Rodrigo Freire. Bom dia, Rodrigo, Deus te abençoe. Gostaria de saber se um homem que teve o câncer de próstata e realizou séries de radioterapia ainda poderá ter filhos, né?
Então, doutor, aí vamos falar um pouquinho, aproveitar essa pergunta, quais são os tratamentos hoje? Ele citou radioterapia, cirurgia, quimioterapia, quais são os tratamentos hoje, completando essa pergunta aí, doutor? Excelente. Então, Rodrigo, a fertilidade, como a próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino, com certeza ele vai ser afetado com qualquer tratamento que seja realizado para a próstata. E a radioterapia, assim como cirurgia ou outros tratamentos, vai afetar sim, porque destrói células locais. Tratamento do câncer de próstata, todas as vezes que diagnosticamos o câncer de próstata, a gente tem que segmentar o paciente em grupos. E dependendo do grupo de risco de desenvolvimento de metástase, de agressividade, temos algumas opções de tratamento. As principais, a cirurgia da próstata, que é a Tira toda ela? Exatamente. O nome é prostatectomia radical. É radical, significa total. tirar pela raiz. Total. Então é a próstata com as vesículas seminais, que são estruturas que são grudadas agregadas na próstata, aí, que produzem também substâncias importantes e tem que ser retiradas junto. Tá. Além disso, a radioterapia também é um dos principais tratamentos, né? Que é digamos assim, é uma coisa menos agressiva. É localizada, a radioterapia é localizada. Exatamente. Né? Temos outras opções e hoje, atualmente, existe um conceito de um acompanhamento, vigilância ativa, uma série de consultas para a gente tentar postergar um tratamento um pouco mais agressivo. Isso existe por quê? Porque o câncer de próstata ele é uma doença silenciosa e devagar. Ela é uma doença indolente. A quimioterapia ainda está valendo? A quimioterapia para câncer de próstata ela é usada em uma fase muito mais tardia. Uma porcentagem muito pequena de casos. Lembrando também que, doutor, assim, não cuidando, negligenciando ou deixando o câncer progredir, pode virar metástases, né? E invade outros órgãos do corpo, principalmente os ossos, é isso, doutor? Exatamente. O câncer de próstata, ele é um câncer como os outros. Apesar de ser um pouco mais brando em muitos aspectos, ele também é um câncer como todos os outros. E a característica de câncer, de todos os cânceres, é o desenvolvimento de metástases. Entendi. Né? E o principal sítio de metástases do câncer de próstata, em órgãos à distância, é o esqueleto, exatamente. Doutora, também aí a gente foi às ruas e o povo também quer perguntar para o doutor Paulo. Vamos lá, o povo fala. Eu sou Oswaldo, de São Paulo, capital. Eu gostaria de saber se o câncer de próstata é uma doença genética. E aí, doutor Oswaldo? Excelente. O câncer de próstata, Oswaldo, na maioria das vezes ele é um câncer que a gente chama de esporádico. Ele aparece por inúmeros fatores ainda que não conseguimos determinar. Então é uma doença multifatorial que desenvolve em um caso isolado. Os casos genéticos existem? Sim, existem, é mais raro, mas com certeza no futuro próximo identificaremos genes locais na próstata que geram esse tipo de situação. Mais uma pergunta aqui no Saúde e Fé. Vamos lá. Olá, sou o Maximiliano, sou natural de Nepomuceno. Sou sedentário. Corro o risco de ter câncer de próstata? E aí, doutora? Ele e outros milhões de pessoas. Sim, na realidade o Maximiliano acredito que seja um jovem, então o risco dele é muito pequeno ainda, mas a gente sabe que se ele mantiver esse ritmo, sim, existe uma chance de desenvolvimento de qualquer tipo de câncer no nosso corpo. Por quê? Porque uma vez que as nossas células precisam realizar o metabolismo e também ser renovadas, o paciente sedentário ele não provoca esse tipo de reação. Então aquela célula gera várias substâncias que são toxinas locais, né, pelo fato de ela não estar se reparando, e isso sim pode ser um motivo para desenvolvimento de câncer. Ok. E mais uma pergunta aqui no Saúde e Fé sobre o assunto. Vamos lá, vamos ver quem é. Bom dia, sou o Juliano de Joanópolis. Queria saber se o câncer de próstata tem cura. E aí, doutor? Essa é uma pergunta feliz, porque nós sabemos que o câncer de próstata, depois, se você consegue detectar ele numa fase precoce, que é a intenção do urologista quando recomenda o rastreamento desde os 40, 45 ou 50 anos, é a nossa intenção detectar precoce. Porque se detectado precoce, essa doença tem uma chance de cura acima de 95%. Tá vendo, a gente? Olha que número fantástico. Acima de 95%. Tem algum sintoma, né? Por exemplo, a dificuldade de urinar, está doendo, enfim, apareceu. Você vai e marca, né? Geralmente as mulheres são campeãs na arte de cuidar da sua saúde, os homens estão ficando para trás. Os homens estão ficando para trás. Porque justamente assim, é a esposa que marca, é a mãe que marca, estão ficando para trás. Assim. E feitos os exames, o acompanhamento precocemente, a prevenção,
o risco a chance de cura aumenta, gente, 95%. Temos mais uma pergunta, diretora? Mais uma pergunta? Vamos lá, então, mais uma pergunta. Meu nome é William, eu sou de Pindamonhangaba. Eu gostaria de saber se comer muita gordura e carne vermelha se estimula o câncer de próstata. Doutor, a alimentação em geral, doutor. Sim, nós sabemos, William, que hoje os maiores estudos, o que a gente tem batalhado é saber o que pode prevenir. Né? O câncer de próstata é uma doença que a gente não sabe muito sobre ela ainda. Avançamos bastante, mas sabemos pouco. E nós sabemos que qualquer câncer pode se desenvolver a partir de um estresse oxidativo, né, das células. Isso gera toxinas novamente, é mais ou menos o mecanismo do sedentarismo, e carnes vermelhas provocam inflamações no nosso organismo que pode sim ter alguma relação. Isso não é 100% comprovado ainda, mas tem uma tendência de ter relação. Gente, aprendemos hoje, é uma glândula, tem uma função fundamental na fertilidade. Sabemos que é uma glândula que pode ficar doente. A gente aprendeu hoje a hiperplasia, que é o crescimento. Pode ser uma prostatite ou pode ser um câncer de próstata. Aprendemos hoje também que 1 a cada 6 pessoas pode ter o câncer de próstata. Se tem fator genético, histórico, familiar, prevenção o quanto antes. Assim, pense um pouco na tua vida, na tua casa, na tua família e se cuide. Deixe o preconceito. Tem o PSA, que é fundamental, mas também tem o exame de toque, 10 segundos, que pode salvar uma vida. Depende da sua escolha, da sua atitude, né, de deixar de lado muitos tabus e preconceitos. Hoje tivemos o prazer, gente, o prazer de conversar com o Dr. Paulo Maron, médico urologista e oncologia urológica. Quem quiser entrar em contato, está na tela aí para você. 0 operadora 11 4563 3475, 4563 3475, ou também o 11 9 8908-9519, 98908-9519, e o Instagram, anote lá, vale a pena seguir, gente, dr.paulomaron, dr.paulomaron. Doutor Paulo, foi uma alegria enorme, ter o senhor aqui, essas dicas, prevenção, cuidado, enfim. Eu gostaria de entregar um mimo aqui para o senhor, doutor, assim, que é justamente uma canequinha do nosso programa. Obrigado. Você vai levar para o seu consultório, viu? Com certeza. E vai tomar o chazinho, a aguinha, as pessoas vão lá, os homens vão lá e vão ver, assim, o doutor, que caneca linda, o senhor vai dizer que teve aqui no programa, viu? Com certeza. E nós temos na igreja, doutor, assim, um santo, né, que ele teve câncer, São Peregrino, né? Eu gostaria de fazer também entrega desse mimo espiritual aí para o senhor levar consigo, tá? Muito obrigado. Podemos sonhar com a possibilidade de o senhor voltar aqui e para falar outros assuntos dentro da área urológica, doutor? Com certeza, podem contar comigo. Foi um prazer estar aqui hoje, falar um pouco desse tema que é de fundamental importância para todos os homens. E um recado importante, que homem é quem tem a doença, mas as mães, as esposas e filhas têm que estar atentos para incentivar esses homens a irem ao urologista. Está aberta então a campanha, mostra aqui nós juntos aqui, mostra. Está aberta a campanha. Você que tem um filho adolescente, jovem, cobra do seu pai. Pergunta, pai, você já foi? Quando ele chegar a hora para o almoço hoje, né, ou à noite, chama, pai, você já foi? Assistiu o programa lá, Saúde e Fé sobre câncer de próstata, o médico falou assim, ó, o senhor já foi? Então vai lá fazer, tá bom? Doutor, muito obrigado, que Deus abençoe. Eu vou pedir licença, doutor, que muita gente pede oração. Posso rezar pelo senhor? Com certeza. Que Deus abençoe, viu, gente?